Vamos falar então de Viver a Vida, gente? Viver a Vida, novelão de Manuel Carlos. Na minha opinião, a última novela que eu tenha gostado do Manuel Carlos, já que eu não fui muito fã de Em Família. Vamos falar de Viver a Vida, estreando no dia 22 também. É uma novela muito interessante, muito triste, porque foi uma novela que teve muitos problemas. Ela vai ser exibida de segunda a sábado às 23 horas. E é uma novela importante que ela traz pela primeira vez uma negra sendo o primeiro nome de uma novela das 9. No caso, a deslumbrante Thaís Araújo vivendo a icônica Helena, né? Helena é um dos personagens mais icônicos da dramaturgia brasileira. A novela foi exibida de 14 de setembro de 2009 a 14 de maio de 2010, em 209 capítulos, substituindo o mega sucesso Caminho das Índias, de Glória Pérez. Ou seja, Viver a Vida estreou com esse peso, né, que era substituir Caminho das Índias. Uma trama contemporânea, ambientada no Rio de Janeiro. Ela apresentou um mote como superação. O mote principal da novela foi a superação em várias frentes. A Helena era uma modelo de imenso sucesso que decide se despedir das passarelas para se casar com o empresário Marcos. Uma exigência dele, inclusive, que era José Maia. O romance não é bem visto pela filha de Marcos, uma das filhas de Marcos, a também modelo Luciana, Aline Moraes, porque a Luciana sempre admirou, mas essa admiração ela tem um peso de rivalidade em cima da Helena. E ela não aceita, não quer imaginar que essa modelo de tanto sucesso é a nova esposa do pai dela. Aí, apesar de estar separada de Marcos há muitos anos, a também ex-modelo Teresa, e vivida pela Lília Cabral, se acha até hoje proprietária do marido. Ela acha que ela é dona do Marcos, já porque ela se casou e tem 3 filhas com ele. Então, assim, a Helena já chega pegando essa pauleira de não ser aceita pela família do bofe, né? E a relação com a Luciana só piora, porque a Luciana rivaliza com ela, enquanto a Helena nem sabe da existência da Luciana. E para piorar, durante uma viagem à Jordânia, elas vão fazer um trabalho muito importante lá na Jordânia. Elas brigam, elas discutem. A Helena, de castigo, não deixa a Luciana viajar com ela no carro especial que ela tem, e a Luciana precisa ir lá com as outras modelos normais no ônibus que vai fazer o transporte delas. Só que esse ônibus sofre um acidente, uma tragédia acontece nessa família, porque a Luciana fica tetraplégica. E acaba achando que Helena foi a responsável pela sua tragédia, pela sua dor. Não só ela, como também Teresa considera Helena culpada pelo que aconteceu com a sua filha. E a partir daí, gente, começa a questão que eu falei de superação, principalmente para Luciana, que ela tem que se redescobrir o amor pela vida, já que ela acha que terminou tudo para ela por ter ficado tetraplégica, mas também é um renascimento para Teresa, para poder conseguir ajudar sua filha e se reconectar como mulher. Para Helena, que precisa enfrentar toda essa tragédia que acontece e é jogada sobre as costas dela. Ela vê o casamento dela ruir, ao ponto de o marido atrair justamente com uma mulher que ela acolhe na casa dela para ajudar, que no caso a Dora, interpretada pela Giovanna Antonelli. E nesse momento ela acaba se envolvendo justamente com Bruno, o gatíssimo Bruno, vivido por Tiago Lacerda, que ela conheceu na Jordânia nesse trabalho e que foi o motivo da briga dela com a Luciana. Ela se envolve com o Bruno e nasquelas voltas da vida de Manuel Carlos, o Bruno, na verdade, é filho de Marcos. É filho do ex-marido de Helena. Aí você já pode imaginar a treta que se desenvolve a partir daí, né? No elenco estavam também Natália do Vale, Bárbara Paz, Letícia Spiller, Rodrigo Hilbert, Maria Lúcia Mendonça, Camila Morgado, Adriana Biroli, Paloma Bernardi e Clara Castanho. É uma novela boa? É uma novela sim, mas é uma novela que foi muito problemática para Thaís Araújo, porque o autor, no meio do trabalho, ele entendeu que, na verdade, a protagonista era a Luciana, porque era a história mais complexa de ser contada, né, dessa menina que é um exemplo de beleza, um exemplo de poder, um exemplo de tudo, mas que perde tudo e precisa entender que a deficiência dela não é a morte. E ele acaba deixando de escrever para a Luciana para poder escrever muito, deixando de escrever para a Helena para escrever mais para a Luciana e Teresa.
Foi difícil para Thaís Araújo também, porque os brasileiros, sempre muito modernos, né, sabiam sim acolher uma personagem preta sofrida, maltratada, sofrendo discriminação. Essa preta, ela é acolhida. Agora, uma preta arrogante, uma preta senhora de si, uma preta que mostra que é muito mais bem sucedida que a branca, isso já é mais difícil do público digerir. E ficou muito claro para mim com a rejeição que a Thaís Araújo sofreu como Helena. A atuação dela foi brilhante, mas ela passou por esses perrengues. E a Viver a Vida tem também, apesar de ser uma novela que eu gosto, o momento mais triste da história da televisão, das novelas brasileiras, que é o momento que Helena, mesmo não tendo culpa de verdade do que aconteceu com a Luciana, vai pedir desculpa para Teresa pela mãe sofrida. A Helena se ajoelha para Teresa e ainda leva um tapa na cara. Essa é uma imagem que eu nunca superei. É uma cena, eu acho que é a cena mais desnecessária da história das novelas, porque não havia por que botar aquela mulher de joelho ali para levar um tapa na cara da outra. E principalmente não tinha por que justamente ser essa preta altiva e arrogante que ficava ali, ser subjugada pela feitora branca. Eu acho realmente uma coisa horrorosa, horrorosa, lamentável. Eu acho que é uma cena, inclusive, devia ser apagada. Eu sou contra apagar obras de arte, mas é uma cena que, na minha opinião, tinha que ser apagada, não ser exibida. Em compensação, foi a novela que de verdade, né, trouxe o querido Matheus Solano para nossas vidas. Ele interpreta gêmeos, o Jorge e o Miguel, ambos apaixonados por Luciana, e ele traz muita jovialidade, principalmente com o Miguel, que é médico. Ele traz muita jovialidade, ele traz muita carioquice, ele traz muita luz para a novela. Então é isso, gente. Viver a Vida na telinha do Viva, a partir da segunda-feira, dia 22.